Olá, Agostinho Brito da UFRN para videoaula em processamento digital de imagens. Nessa aula, nessa videoaula, a gente vai tratar sobre transformada de Fourier novamente, sim, mas dessa vez a gente vai ver ou tentar mostrar para vocês como trabalhar com o processo de filtragem no domínio da frequência, mas para conseguir fazer um processo que a gente chama de restauração. O que vem a ser restauração, né, de imagem? Basicamente, você tem uma imagem corrompida, uma imagem com algum tipo de defeito que você tem à mão, e o que você quer é recuperar como a imagem era, né, sem aquela cortina de defeito. Novamente eu trago aqui para vocês essa imagem que a gente vem trabalhando. Já já a gente vai fazer a filtragem dela, mostrar como se realiza. Essa imagem claramente ela tem uma cortina de ruído, né, uma cortina de interferência que vem em cima dela, né, sendo colocada. Dá para tirar essa cortina? Dá, mas não dá para fazer isso aqui no domínio espacial. A gente consegue fazer isso aqui no domínio da frequência, tirando, né, as contribuições né, do sinal senoidal de interferência que causou esse tipo de defeito, esse tipo de problema. Mas como fazer, né, para trabalhar com restauração? Hoje existem técnicas bem modernas para fazer esse tipo né, de tarefa. Na verdade, existem muitas. Está em alta, bastante em alta agora, o uso de redes neurais convolucionais para que você consiga restaurar imagens, fazer determinados tipos de processamento na imagem, melhorar a qualidade. Mas o que nós vamos ver aqui são fundamentos de como fazer isso usando a transformada de Fourier. Existem muitas coisas, né, muitos tipos de restauração que você pode fazer com técnicas simples, sem necessidade de coisas tão aprimoradas. Então vamos procurar entender como que se dá um processo de restauração, porque a restauração vem de uma transformação que a imagem aconteceu, algum tipo de degradação. Se for possível modelar essa degradação no domínio da frequência, então você pode conseguir restaurar. Então é sobre esse conceito que a gente vai tratar aqui nessa videoaula. O que vem a ser uma imagem degradada, né? A imagem ela pode ser degradada por muitos fatores, mas esse daqui um diagrama geral de como é que uma degradação pode acontecer numa imagem, um determinado tipo de efeito indesejado. Você tem uma imagem que né, que existe na natureza, né? Você vai capturar a imagem e ao você capturar ou transmitir ou fazer algum tipo de operação com a imagem, ela sofre uma transformação. Essa função de transferência aqui, ela simboliza a transformação que a imagem vai fazer. E essa imagem, essa transformação, ela pode estar sujeita também a algum tipo de ruído, de interferência. Então, o que você obtém, né, o que você tem à mão, normalmente é essa imagem G de XY. Essa imagem daqui é a imagem que você tem. E o que é que você deseja? Você, na verdade, deseja o F de XY. Você quer como a imagem como ela seria se ela fosse perfeita, né, se ela não tivesse aquele tipo de ruído. Como é que a gente pode entender, por exemplo, essa transformação nessa figura daqui? Você tinha uma imagem qualquer, supondo que eu estou fazendo isso aqui no computador. Como é que esse processo poderia ser entendido? Eu pego a minha imagem, aplico esse sinal senoidal, isso aqui seria na função de transferência, e quando eu vou imprimir a imagem, a impressão, os mecanismos de impressão não são perfeitos. Então, se você olhar aqui de pertinho essa cena, você vai ver que os pontinhos que foram usados para gerar a imagem, eles são todos meio aleatórios, né? A posição da pixelação no papel, né? Do pigmento no papel, para você conseguir perceber o efeito do degradê. Mas quando você olha bem de perto, você percebe esse tipo de degradação. É uma espécie de ruído natural que foi incluído aqui pelo processo de impressão na impressora que eu utilizei. Então, dado que eu tenho essa imagem, como é que eu posso recuperar a imagem original? Isso é feito pelo processo de restauração. Então, aqui dentro, né, tem muita mágica envolvida, né, muita matemática envolvida, e o que você obtém, o que você deseja é uma aproximação, um F-chapéu, uma aproximação para aquela imagem f de x que você tem aí representado. Avaliar a diferença entre o f e o f chapéu de xy e o f de xy é uma das maneiras de você avaliar a qualidade da restauração.
Muitas vezes você não tem essa imagem original, geralmente não tem, né? Você tem imagem degradada e você quer recuperar como ela seria. Mas existem maneiras de você avaliar, de você verificar ou estimar ou tentar procurar métodos de restauração que consigam recuperar a imagem da melhor forma possível. No domínio da frequência, né, essa expressão completa que gera a imagem degradada é dada por essa expressão aqui. Ó. A transformada de Fourier da imagem degradada é a transformada de Fourier da imagem que você tem, né, original, submetida a uma função de transferência mais a transformada do ruído. Existem muitos filtros de frequência. A gente vai falar aqui nessa aula sobre 4 filtros. São 4 filtros bem simples de serem aplicados. A matemática dele, ajustar o filtro aí já é outros 500. A gente vai ver aqui uns exemplos, um de cada um, né? Como é que esse tipo de filtro pode atuar. E são esses 4 que você encontra. São os 4 mais simples. Nos livros de processamento de imagem você vai encontrar outros tipos de filtros, né? Tem bem mais do que isso aqui, filtros no domínio da frequência, mas a gente vai mostrar esses 4. O primeiro tipo de filtro é um filtro chamado filtro de chanfro, ou filtro de Notch. O que é que ele visa? Vai pegar a imagem transformada, que é a imagem G de UV, e vai fazer pequenos recortes nessa figura, ou atenuações, onde? Naquelas posições da figura, naquelas posições do espectro, onde você percebe que existe uma forte influência de uma interferência senoidal ou de um ruído. Ruído normalmente entenda-se altas frequências. Interferências senoidais elas podem ocorrer, né, em todas as frequências, frequências baixas e frequências altas. Nessa figura aqui, por exemplo, que a gente, né, usa bastante, a interferência aqui é uma interferência de frequência baixa, né? Ela fica aqui se repetindo com um período relativamente longo, né, para o tamanho da figura. Essa é uma delas. A outra chama-se filtragem inversa. Se você tiver acesso ao filtro H de UV, ou tiver como estimá-lo, seria possível, em tese, né, você dividir o resultado do G pelo H e obter quem seria o tal do F. Né? Claro, levando em conta algumas considerações sobre o ruído que seria acrescentado depois. Essa é um tipo de filtragem. Existe a filtragem pseudo-inversa, ela é bem parecida com inversa, só que tem uma característica dela não levar em conta influência grande do ruído quando essa transformação ela ocorre de forma muito influente, né, nas altas frequências. A gente vai ver como se faz isso aí. E finalmente o filtro de Wiener. São 4 tipos de filtros que vai dar para idealizar ou mostrar como é que essas coisas poderiam ser feitas no domínio da frequência. Vamos ao primeiro tipo de filtro, que é o chamado filtro de chanfro. Os filtros de chanfro eles são definidos em uma determinada região. Se você tem uma imagem que tem um determinado tipo de interferência, né, interferência periódica, quando você calcula a transformada de Fourier, essas interferências periódicas elas podem ser percebidas no espectro de Fourier ao você avaliar máximos locais que existem nesse espectro. Então, o que é que você faz? Normalmente você define os filtros de chanfro para mascarar os locais onde tem esse tipo de incidência de ruído periódico. É o objetivo do filtro. Eles são definidos em regiões, concentram nessa posição, na origem do espectro, e normalmente os filtros de chanfro eles são simétricos em relação à origem. Por que essa simetria? Porque a gente sabe que uma das propriedades da transformada de Fourier, o valor da transformada em f de uv é o mesmo valor da transformada em f de menos u menos v. Então essas interferências elas ocorrem aos pares. Portanto, se você quer remover as interferências, você precisa remover as interferências aos pares. E aí, o que é o filtro de chanfro? Ele pode ser feito com um único filtro ou com uma combinação de vários desses filtros de chanfro. E as combinações sempre levam em conta, né, o filtro e o seu conjugado para que ele ocorra aos pares. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo para a gente mostrar como é que seria o filtro de chanfro, né, antes da gente passar aos outros filtros. E vamos fazer isso com uma pequena aplicação que um ex-aluno meu desenvolveu no trabalho de conclusão de curso. Muito interessante.
Ela está disponível aqui nesse endereço, né? Eu vou colocar o endereço aqui na descrição do vídeo para quem quiser experimentar. Basicamente, o que é que ele fez? Ele implementou a transformada discreta de Fourier em uma página, implementou tudo em JavaScript, né? O cara era muito bom, o De Angeli, e criou um sistema de filtragem online de imagens. O que é que ele faz? Você pode carregar uma imagem, a gente carrega uma imagem aqui em tom de cinza. Deixa eu pegar aqui uma imagem em tom de cinza. Eu vou pegar que já está prontinha aqui a minha imagem. Aquela minha imagem da interferência senoidal. Essa daqui, ó. Você tem do lado esquerdo o espectro, né? O espectro editável, né? Foi assim que ele chamou, o espectro da imagem. E do lado direito, a imagem original, a imagem filtrada e o seu equivalente como ele era originalmente. O que é o filtro de chanfro? A gente vai criar, ele permitiu que fosse criado aqui nessa aplicação pequenos recursos para você desenhar, né? Um recurso para você desenhar regiões que não deverão ser consideradas na transformada inversa de Fourier. Então o que você tem aqui é o espectro, a transformada está guardada em alguma parte aqui, né, da aplicação. E você pode sair desenhando aqui no espectro para que você apague regiões de interferência. Se você perceber, existe aqui nessa diagonal um conjunto de pequenos máximos que ficam surgindo aqui na figura. O que é que são esses máximos? Se você perceber, ele está na mesma orientação, eles estão, né, guardados ou alinhados na mesma orientação da interferência senoidal aqui. Vamos ver o que acontece quando eu começo a marcar para remoção. Isso aqui é para você estar marcando para remoção. Essas duas tipos de figuras, o retângulo e o círculo, são tipos de filtro bastante comuns, né? De formas de você remover regiões que você não tem interesse. Eu vou apagar essas regiõezinhas aqui, ó, só desenhando, e vou tirar essas regiões do processo de restauração. Veja que a desenho aqui está sendo bem, né, bem grotesco, mas eu habilitei aqui o desenho do conjugado, então tudo que ele desenha em f de uv, ele desenha em f de menos u menos v. Olha como ficou a imagem, né? Não está perfeita, mas comparando com a imagem original, você consegue ter uma restauração excelente, né, da imagem que você tinha originalmente. Isso é um filtro de chanfro. Por que é um filtro de chanfro? Porque eu estou recortando, estou colocando com valor igual a zero a transformada de Fourier nas suas partes real e imaginária, nessas regiões onde estão desenhados esses círculos vermelhos. Então é isso que essa ferramenta está fazendo. É um editor de imagens para filtragem do domínio da frequência com filtros de chanfro. Essa imagem é a imagem que a gente tem aqui, né? A gente tem mostrado em algumas aulas, mas deixa eu pegar uma outra bem interessante que a gente já tem visto também aqui em outras oportunidades. E essa imagem daqui, vou pegar aqui para vocês. Essa imagem a gente viu, né, em uma das primeiras aulas de processamento de imagens com transformada de Fourier, que ela demonstrava a existência de uma interferência periódica. Isso aqui é uma foto antiga, né? Eu tenho aqui a original da foto, e ela tem muita repetição de padrões de bolinhas. Isso aqui era devido ao tipo de material fotográfico que existia na época. Essa foto aqui é de 71. E você consegue perceber esse efeito aqui na foto. Olha como fica o espectro de Fourier dessa foto. O que é que dá para perceber no espectro de Fourier? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos locais. E esses 6 máximos locais, quando a gente remover, vocês vão entender direitinho que é justamente as componentes de frequência que estão interferindo nessa figura daqui. Ou melhor, elas estão criando esses padrões de repetição, essas bolinhas. Vamos remover essas bolinhas aqui do espectro de Fourier. Vamos marcar no espectro para elas serem removidas.
olha, gente, como fica a figura comparando com a original. Aqui você vê, ó, as repetições das bolinhas, né, do papel fotográfico. Aqui as repetições não existem mais. A imagem, claro, ela continua com a qualidade, né, um pouco deteriorada, porque ela é bem antiga, né, mas o padrão de repetição ele não existe. Então, quando é que você usa filtro de chanfro? É quando você consegue remover, ou é possível que você remova, visualizando o espectro, esses tipos de interferências que são claramente visíveis e bem caracterizadas na remoção de uma interferência periódica. Então esse é o objetivo do filtro de chanfro. Né? Quem quiser se divertir com a ferramenta, né, ela está aqui nesse endereço, está na minha página do Git. Tá? E vocês vão poder acessar, eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser brincar um pouquinho com a ferramenta. Ela permite que você mostre, né, aqui a transformada de Fourier de várias maneiras, né, dividindo pela quantidade de amostras, mostrando em escala logarítmica, ó, como fica aqui a figura, trabalhando com redimensionamento da imagem. E depois que você termina de editar a figura, você pode salvar o resultado da transformação, né, que você gerou, que você criou. Bem legal de usar, né, e foi feito para filtro de chanfro. Esse tipo de filtro de chanfro que a gente tem aqui, eles são filtros de chanfro ideais. A minha filtragem ela remove aquela parte ou mantém aquela parte. Dá para você fazer isso daí. Mas a tipo de filtro de chanfro onde você pode criar uma espécie de região ponderada, não necessariamente 0 ou 1, né? Mantém ou remove. Você pode fazer o seu tipo de chanfro de maneira diferente. Tá? Então esse é o tipo de filtro bem simples de ser trabalhado, de ser criado. E a maior parte dos usos de filtro de chanfro, para você configurar o filtro, normalmente essa configuração é feita de forma interativa, né? Para você poder criar o teu processo de filtragem. Esse é um deles. O outro é um negócio chamado de filtragem inversa. Imagine que porventura você conhecesse a função de degradação. Se você conhecesse, geralmente não conhece, é bem difícil obter a função de degradação. E já vou mostrar como esse negócio é complicado de trabalhar. Se você tivesse, seria possível que você obtivesse aí uma transformação inversa. Se você tem a imagem degradada e conhece a função de degradação, calcula as DFTs das duas, divide uma pela outra, ponto a ponto, calcula a transformada inversa, resolveu o teu problema. Não é bem assim, não. A maior parte dos processos de degradação, eles envolvem também ruído, que vem junto com a degradação. De onde é que esse ruído vem? Esse ruído ele pode vir de várias origens. Se você, por exemplo, está transmitindo um sinal por um meio analógico, o próprio meio vai degradar o sinal, mas à medida que o sinal ele caminha no meio, ele sofre interferência também, né? Mudanças de estado do teu sinal vai causar algum tipo de interferência. Em se tratando de imagem, o que é que seria esse ruído, esse valor do N? Poderia ser, por exemplo, originado do sensor da câmera. O sensor ser muito ruído, um sensor, né, que não seja de altíssima qualidade, e ele gera bastante ruído. Onde é que veria, por exemplo, esse problema da degradação, né, do valor do H, né, da tua cena, na função de transferência? Poderia ser, por exemplo, no ajuste de uma lente. Você ajusta o foco da lente, a lente vai borrar a figura. Quando você borra a figura, você tem ali um filtro passa baixo. Então, o valor do H modelaria o borramento da cena através de uma lente. E o ruído? O ruído viria devido a problemas que você tem aí no teu sensor. Então, na prática, o que é que vai acontecer? Quando você calcular, né, dividir todo mundo por H de UV, né, que seria aqui a tua expressão, dividindo todo mundo por H de UV, você vai ter uma versão restaurada da figura. Só que essa versão restaurada da figura será a imagem que você busca, mais uma contribuição de ruído. E o ruído tem um probleminha. Né? Muitos tipos de ruído eles ocorrem durante toda a faixa de frequências. Mas o que acontece com essa função de transferência é que muitas vezes as funções de transferência elas possuem valores muito baixos nas regiões de alta frequência.
E o que acontece quando você divide um determinado ruído, que geralmente pode ficar bem espalhado por toda a zona de frequência, quando você divide esse ruído por um valor de H, né, cuja componente é muito baixa, bem próximo de zero em termos de magnitude. O que vai acontecer é que essa parcela, né, do processo de restauração, ela vai ter uma influência muito grande comparado com a parcela que você interessa, que é a parcela da imagem. Então, esse tipo de interferência do ruído, ele causa problemas justamente para os valores de alta frequência. Em suma, o que vai acontecer? Na tua imagem reconstruída, você vai ficar com muita interferência de alta frequência devido a esses ruídos que aparecem. Como fazer esse tipo de solução para a filtragem inversa? Né? A gente já vai mostrar um exemplo de como é que você pode tratar a filtragem inversa numa aplicação. É fazer o que a gente chama de gambiarra, ou melhor, fazer um ajuste técnico. Limitar o filtro a uma região próxima à origem. De forma que, fora dessa região, né, de um determinado raio de atuação, você faça com que o valor dessa diferença, melhor, desse quociente N de UV sobre H de UV, seja zerado, ele vá para zero. Para quê? Quando você fizer a transformação inversa, a transformada de Fourier inversa do F chapéu de UV, você não contemplar essas contribuições de frequência elevada. Se o ruído for nulo, né, o valor de N for igual a zero, você tem uma máquina, né, de captura de imagens de alta qualidade, com ruído muito baixo, a restauração vai ser perfeita, né? Você não vai ter problema de ruído. Só que isso é praticamente impossível. E eu vou mostrar que é impossível, né, aqui para vocês na forma de uma experimentação. Essa é um tipo de filtragem chamada filtragem inversa, mas tem outra que é quase a inversa, né? Chama-se de pseudo-inversa. Ela usa os mesmos fundamentos da filtragem inversa, só que ela faz o seguinte: ela avalia os valores da função de transferência que você vai utilizar, né, para a filtragem inversa e só considera na função de transferência, né, para a filtragem inversa, aqueles valores de H de UV que forem maiores do que um determinado limiar. Porque se ela for menor do que um determinado limiar, ela vai contribuir bastante na influência do ruído. Então, o que você faz? Você ajusta manualmente o valor desse limiar para o módulo de H de UV. Quando o módulo de H de UV for maior do que o limiar, aí você considera aquele cara como sendo a função de transferência. Caso contrário, o valor da sua contribuição, né, para o valor né, do seu filtro vai ser igual a zero. O valor dessa transformação, desse quociente aqui completo, ele fica igual a zero, ele não é considerado. Né? É o que esse P aqui vai te dar. Então, ele melhora um pouco o resultado da filtragem, com certeza, mas ainda não é muito bom. Ele não modela muito bem o ruído. Tem outros tipos de filtros, muitos filtros que trabalham com modelagem de ruído. Mas um deles tem um comportamento bem interessante, que é o chamado filtro de Wiener. O que é que o filtro de Wiener faz? Ele avalia o erro quadrático médio, entre a função que você teria, que é a imagem que você teria sem degradação, e a imagem que você tem degradada. Isso é o que você obtém, isso aqui é o que você deseja. E lá no livro do Gonzalez, né, em outros livros de processamento de imagem, vocês vão ver uma dedução bem completa sobre como estimar de uma forma boa esse ruído. Então, essa medida do erro quadrático te dá uma maneira de quê? De você minimizar esse erro quadrático. Então, fazendo lá um processo de minimização, você consegue obter uma expressão que te ajuda a determinar ou descobrir qual seria o melhor tipo de filtro para você fazer a restauração. O filtro de Wiener assume três coisas. Primeiro, que ou o ruído ou a imagem tem a média zero. O ruído não pode ser deslocado do valor de uma média zero. Ele fica ali entre zero e mais ou menos tantos pixels para um lado ou para o outro. Ou a imagem, ou o ruído ou a imagem tem uma média zero. Outra, a estimativa da imagem, essa imagem de estimativa, F chapéu, seja uma função linear da imagem degradada. Não é algo muito fácil de você garantir, mas analisando o tipo de sistema que você tem, né, e a imagem, o ruído que você tem, dá para você ter uma noção. Por exemplo, você vai trabalhar com uma câmera que tem algum tipo de desfoque,
uma câmera antiga que você quer usar para restaurar a figura, normalmente esse tipo de transformação é uma transformação linear. É uma função linear. Então você pode entender que isso é uma transformação linear. E outra coisa, imagem e ruído são aleatórios, não são correlacionados. Em outras palavras, o ruído não depende da imagem. E isso quem vai decidir, né, essa característica é uma característica geralmente do sensor que você está utilizando, né, ou da forma como você vai, como o ruído foi criado, foi gerado aí no teu sistema. Quando você trabalha com erro quadrático mínimo, dá para se provar que o valor da função de restauração é dado por essa expressão grandona aqui, né? O que seria essa expressão grandona? Aqui, o H de UV é a função de degradação. No caso da imagem com a lente, um sistema com a lente e um sensor que borra a câmera, borra a lente. O H seria a distorção que a lente daria. O valor de SF é o espectro de potência da imagem F, da imagem não degradada. Normalmente você não tem, você não sabe nem qual é a imagem, mas a teoria matemática diz que você precisa desse cara. E o valor de Sn, ou S-eta de UV, é o espectro de potência do ruído, que também você não tem. Você pode até tentar estimar de forma experimental, né? Ou avaliando como é a construção do seu dispositivo que está causando ruído. Mas normalmente também você não tem. Mas, na prática, a função de transformação é dada por essa expressão aqui. O que é que se destaca nessa expressão? Né? Destaca esse quociente, que é o que se chama de relação ruído-sinal ou sinal-ruído. A relação entre o tipo da imagem que você tem e o ruído que está sendo causado por ela. Então, o que é que o filtro de Wiener vai tentar fazer? Ele vai tentar arranjar uma maneira de processar essa equação para que você consiga fazer uma restauração a partir de uma estimativa desse H de UV. A questão é como é que você vai descobrir essa estimativa. Como descobrir a imagem, o espectro da imagem original e do ruído e a função de transferência. No caso de um ruído branco, né, o que é um ruído branco? Ruído de distribuição normal, gaussiana. O valor da média do ruído seria, por exemplo, 0. E ele existe, né, ao longo de toda a faixa de frequência como sendo constante. Nesse caso, daria para você utilizar algum tipo de aproximação. Como você não tem essa relação sinal-ruído, é possível que você ajuste uma possível relação, que você não conhece ainda, mas dá para você conseguir ajustar uma relação única para todas as faixas de frequência, assumir que isso é possível, e fazer essa aproximação para o cálculo do processo de restauração. Dado que você tem a imagem degradada, aplicar essa equação aqui. Esse é um dos tipos de filtragem. Mas o problema é que ainda que você tenha essa relação constante, esse K aqui constante, gente, você não tem o H de UV. E esse H de UV, às vezes, não é uma coisa muito trivial de conhecer. Normalmente, o que é que você precisa para conhecer o H de UV? Você pode conhecer a geometria do dispositivo ou alguma coisa relacionada com a física do dispositivo que criou a degradação. Se você tiver como modelar esse tipo de degradação, você pode estimar quem é o H de UV através de experimentos para que você ajuste os parâmetros desse modelo. Essa é uma das formas de fazer. É bem trabalhoso de ajustar o filtro de Wiener. Mas tem um tipo de maneira, né, de você estimar quem seria H de UV. O Gonzalez, né, o livro de processamento de imagem que a gente usa aqui para preparar essas aulas e trabalhar, um livro muito bom, ele sugere o seguinte. Você pode estimar quanto é H de UV fazendo um experimento. Né? No Gonzalez diz o seguinte, você pode assumir que a imagem que você está adquirindo, ela é um impulso. Se f de xy for um impulso, sabe-se que a transformada de Fourier do impulso é igual a 1, que é uma propriedade que a gente conhece. Portanto, se a imagem for submetida a uma função de degradação H de UV, quem é que vai ser o G de UV? Vai ser o F de UV vezes o H de UV com o ruído, mas a gente vai falar sobre ele agora. Mas como F de UV é igual a 1, o valor que você tem é o seu H de UV.
Pegando essa imagem que você tem e fazendo a transformação inversa, o que é que você obtém? Você obtém a imagem que você está fotografando como sendo H de XY. Em outras palavras, o que é que o autor quis dizer com isso? Que se você pegar uma imagem de um ruído e fotografar com o dispositivo que está causando a degradação, a imagem que você vai ver na fotografia é o valor do H de XY, de forma que se você pegar o H de XY e calcular a transformada de Fourier dele, você obtém justamente a função de degradação. Então, como criar um impulso? Tem algumas maneiras, né? A gente experimentei aqui em casa como fazer, como criar essa ideia do impulso. Pense numa coisa que dá trabalho de fazer. Teoricamente, se você tivesse um anteparo preto e colocasse um pontinho branco no meio, você conseguiria simular um impulso. E dá para fazer, né? Você consegue simular um impulso direitinho. Só que tem uma questão, um problema no impulso digital. O impulso ele tem que ser um pixel. Se não houvesse degradação, você capturaria o impulso como sendo o único pixel que ficaria lá numa posição da tua figura. Mas não é assim que funciona. Quando você captura a imagem de uma região preta, um anteparo preto com um pontinho branco que você desenha lá com uma caneta, aquele pontinho branco nunca vai ficar um único pixel. E quando você captura a imagem com uma câmera que causa degradação, aquele pontinho fica borrado. E assumir que o pontinho tinha um único pixel antes dele ser borrado também não é algo razoável, porque você sabe que não é assim. Então, disse que teoricamente é possível você estimar essa função de transferência. Mas é teoricamente mesmo, porque na prática é muito complicado você conseguir fazer isso aí. Eu vou mostrar para vocês alguns experimentos que nós fizemos para tentar modelar esse efeito da degradação. Vamos fazer isso mostrar como é que foi o experimento prático que eu criei e como é que foi um experimento que eu fiz aqui, né, num programa de computador para simular o efeito da degradação. Vamos ver como é que isso se faz, né, para a gente ver esses três tipos de filtros. O filtro de Wiener, a filtragem pseudo-inversa e a filtragem inversa em alguns casos aqui com vocês. Eu tenho aqui alguns exemplos de figuras. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a figura para vocês. Essa aqui foi a minha primeira experiência. Eu vou mostrar a experiência que é bem legal, né? O tipo de sufoco pelo qual eu passei para tentar recuperar. Eu peguei um tecido preto, né? Uma espécie de elanca. Esse material aqui, né? Um material pretinho, bem molinho. Estiquei o tecido, coloquei num anteparo bem esticado. E lá vai eu colocar o meu impulso. Peguei uma bolinha branca e coloquei a bolinha branca mesmo aqui no meio para tentar, né, inocentemente, simular a ideia de um impulso. Só que o que é que se percebe aqui nesse tecido? O olho não percebe bem, mas quando a câmera captura, essa percepção vai ser transformada em algo terrível, que é o quê? Esse padrão do tecido, ele tem uma espécie de efeito periódico. Existe um padrão periódico na repetição do tecido, na malha do tecido, no entrançado. E adivinha onde é que esse padrão aqui ele é evidenciado? Na transformada de Fourier. Ficam lá dois máximos locais quando a gente calcula a DFT dessa figura. Então, eu peguei a figurinha, né, a figura do meu tecido, com o meu impulso no meio, para tentar simular o impulso. Tá aqui o meu impulso, maravilhoso. Aqui tem a imagem do impulso borrado. Eu peguei uma câmera, né, fiz com uma máquina reflex, desfoquei a cena e fotografei, né, para verificar como ficaria. Fiz isso com o impulso e fiz isso com esse bonequinho, né? Seria a minha cena, né, o meu campo de prova. O bonequinho ficou assim, né, ele ficou borradinho também. Então o mesmo efeito, com o mesmo tipo de desfocagem que eu fiz com o impulso, eu fiz também com o boneco, simulando as duas coisas. Resultado, o efeito foi devastador, porque no meu impulso, tanto no meu impulso como na minha imagem degradada, o tipo de interferência que eu tinha era muito forte. Vamos ver como é que fica essas duas imagens, que é a imagem do impulso degradado
e a imagem degradada, que é a imagem do bonequinho borrado, que eu recortei aqui para um tamanho específico, ela fica num processo de reconstrução. Tem um aplicativo que eu estou criando aqui, que em outro vídeo aula a gente vai discutir como é que isso aqui é feito, né? Como é que ele é trabalhado, que ele mostra o espectro de Fourier do impulso, a imagem do impulso. Deixa eu tirar aqui da frente dessa minha posição, que ela pode atrapalhar aqui onde eu estou sendo apresentado. A DFT da transformada que eu vou utilizar para calcular a filtragem inversa. O que está aparecendo aqui nessa cena é só a parte da DFT que eu vou manter. O que tiver escuro é porque o filtro zerou ou fez alguma ponderação para que naquela região você não tivesse a multiplicação ou a divisão por zero. Então, olha o que acontece quando eu uso o filtro, a filtragem inversa na figura. Ó. Eu vou aumentando o raio do filtro para que eu contemple mais regiões aqui no processo de filtragem inversa. Essa daqui é a inversa da transformada de Fourier, que é o que eu vou aplicar no processo de filtragem. Olha o que acontece quando você aumenta a frequência de corte do teu filtro. Você induz bastante os problemas de interferência senoidal que existem devido a pequenos ruídos que tinham nessa cena. Então, é praticamente impossível fazer a reconstrução dessa forma. Essa aqui é com a filtragem, usando a restauração usando filtragem inversa. Isso aqui é o tipo do filtro zero. Nesse daqui é o filtro pseudo-inverso. No pseudo-inverso, eu vou regular qual é o limiar. Então, eu só vou considerar na transformação limiares, valores da transformada que estão acima de um determinado limiar. Então, só quem está acima daquele limiar que eu vou considerando. Veja que quando eu aumento muito o limiar, praticamente só resta do espectro do impulso original essa região central aqui. Quando eu vou diminuindo, ele vai incluindo mais regiões nas laterais. Mas também não produz um resultado de filtragem muito bom. O outro tipo de filtro, que é o filtro de Wiener, eu posso regular o valor daquela constante. E para esse caso daqui, também não obtive sucesso. Então, a filtragem de Wiener, a filtragem inversa e a filtragem pseudo-inversa, para esse tipo de problema aqui, não deu para resolver. Como é que você pode conseguir fazer isso daqui? Se você tiver um laboratório onde você consiga um material perfeitamente preto, sem rugosidade, inclusive isso aqui a cartolina preta também produz rugosidade, também interfere no espectro, e uma maneira de colocar um pontinho perfeito no meio. Eu tentei fazer de outra forma, furar, né, com a agulha e colocar uma fonte de luz aqui atrás. Só que a luz difrata, aí quando ela difrata, ela interfere completamente no espectro. Colocar um pontinho com uma caneta branca, né, ou com algum tipo de aparato branquinho, também não funcionou legal. Então esse tipo de restauração, ele deu bastante trabalho, né, nessa maneira de você fazer que eu precisei para fazer a restauração. Não funcionou. Funcionou mais ou menos utilizando uma folha de papel branco com um pontinho preto e invertendo a imagem que eu obtive para simular um efeito, mas também não ficou muito legal. Mas eu consegui fazer isso aqui na folha branca. Deixa eu mostrar como é que fica a filtragem na folha branca. Aqui eu tenho a foto de um impulso. Eu peguei uma folha de papel ofício branca, coloquei um pontinho preto no meio, fotografei e calculei a inversa dela, para simular como é que seria um ponto branco numa folha preta. Eu não tenho folha preta, né? Então tive que fazer assim. E aqui uma foto de um bonequinho, né? Ele na folhinha branca também, submetido a um processo de borramento. Esse é o bonequinho e esse aqui é a foto do impulso. Mas o interessante de ver o impulso é isso, ó. Geom View,
impulso.zmesh. Deixa eu fazer um plot 3D da imagem do impulso para vocês entenderem como esse processo de ruído, como o ruído que você tem gerado no impulso, ele influencia. Aqui é o impulso borrado. Ó. Eu peguei a imagem, desfoquei a minha câmera e tirei a fotografia do pontinho preto. Realmente o pontinho preto era muito pequeno. Mas olha como fica a quantidade de ruído aqui no meu impulso. Isso aqui deveria ser tudo zero, mas não é. Justo pelo ruído que a câmera produz. O sensor da câmera produzia. Então isso aqui vai interferir no processo de filtragem. Vamos fazer a restauração? Restaura, folha branca, impulso, passo a imagem do impulso e a imagem degradada. Aqui o resultado do processo de filtragem. Olha o espectro de Fourier do impulso como fica. Deveria ser só, né, uma regiãozinha aqui próximo do centro, com valor, né, o espectro todo igual a 1. Não fica, né, ele não vai ficar desse jeito. E o processo de filtragem produz o mesmo efeito indesejado que a gente tinha na filtragem anterior, né, com aquela bolinha. Para o tipo de filtragem pseudo-inversa, também não tem muito sucesso não. Eu consigo alguma melhoria com relação ao borramento, aqui nos olhinhos do boneco você percebe, mas ainda não é algo muito evidente. Quando você aumenta muito, né, o threshold, você prejudica, corta demais frequências altas e não consegue recompor o bonequinho. E na filtragem de Wiener, nada de sucesso também. Os tipos de filtro que eu estou utilizando, e esses parâmetros aqui eles são muito dependentes da imagem também. Então não consegui fazer uma restauração. Mas essa restauração aqui, ela funcionou. Aqui eu tenho a imagem borrada, né, pelo tipo de filtro. Olha o espectro de um impulso submetido a uma função de borramento. Aqui está o impulso borrado. E aqui a DFT. Vamos fazer primeiro a filtragem inversa, que é quando o filtro aqui está marcado com 0. Na filtragem inversa, você quase que consegue fazer uma filtragem perfeita. Se você aumentar muito a frequência de corte, a interferência das frequências mais baixas ela é muito forte devido ao valor da transformada inversa da transformada C0 nessa região. Aí quando você divide o valor da imagem que você tem, ou do próprio ruído, por 0, isso aí é amplificado. Isso é o caso da filtragem inversa. Olha a filtragem pseudo-inversa. Já consegue ficar, né, um pouquinho, né, diferente da filtragem inversa. A filtragem inversa teve um resultado um pouco melhor em termos de amplitude. Mas olha o filtro de Wiener. Compare a imagem original que você tinha borrada com a imagem do filtro de Wiener. Deixa eu mostrar essa imagem do bonequinho aqui. Sem o ruído, sem a interferência, para você comparar com a interferência. Veja que olhando para a imagem original, a imagem filtrada e a imagem sem interferência, você percebe que a restauração com Wiener, com filtro de Wiener, ela foi muito boa. Ela consegue bem dar uma restaurada nos detalhes que o bonequinho não tem. Ó. Esses detalhes aqui da roupa que estão bem borrados, né, do bonequinho, aqui você já nem percebe, mas quando você faz a restauração ele funciona bem. Por que essa solução funcionou? É porque ela foi artificial. Como assim? Como artificial? Deixa eu fechar aqui essa aplicação. Eu criei um impulso. Aqui nessa figurinha que vocês estão vendo, é uma região toda preta, uma imagem toda preta, com um pontinho branco no meio. Eu fui lá no GIMP, editei um editor de figuras e
pintei o pixelzinho central. Peguei essa figura, essa imagem daqui, e submeti ela a uma degradação por um filtro gaussiano de tamanho 21 por 21, né, o tamanho da máscara que eu estou usando, com uma determinada variância, e apliquei a degradação do impulso, a degradação dessa máscara no impulso, nesse impulso que a gente mostrou, e na figura do bonequinho. E gravei as duas imagens, né? Eu fiz as duas imagens e fiz a restauração. Vamos ver agora outra coisa. Vamos fazer o mesmo processo de restauração de uma forma diferente. Impulso. É aquela mesma degradação. Tá aqui a imagem do impulso. O espectro de Fourier do impulso. É a mesma figura. Mas vocês vão notar que o espectro de Fourier do impulso está diferente. E já a gente vai mostrar porque é que isso aqui está diferente. Ó, vamos pegar a filtragem divina, que foi a melhor filtragem que a gente teve. Está aqui o resultado da filtragem. Você não consegue obter resultado bom com o ajuste do filtro divina. Não obtém nada razoável com o ajuste do filtro pseudo inverso. E o filtro inverso consegue obter alguma coisa lá, né? Mas tem muita componente de frequência alta que está faltando para recompor os detalhes da figura. Qual foi a diferença entre aquela outra imagem e essa daqui? Essa foi feita também de forma artificial, igual a outra, mas tem uma diferença. Nessa daqui, nessa última que a gente mostrou, eu peguei o meu impulso gaussiano, calculei a filtragem dele, que ela é feita em ponto flutuante, e converti o tipo do dado, só isso que eu fiz, converti o tipo do dado para uma faixa de 0 a 255 em Unsigned Char. E quando você salva a figura no formato Unsigned Char, ou seja, com representação inteira, você perde detalhes que são importantes para o cálculo da transformada de Fourier. Tanto é que a DFT dessa figurinha daqui, ela não ficou igual àquela outra que a gente tinha mostrado, bem mais detalhada. E eu utilizei um tipo de forma diferente de armazenar a figura. Não armazenei a figura como sendo um BMP ou um PNG ou um JPEG. Eu salvei a figura como sendo ponto flutuante. Tem um formato lá que o OpenCV permite para fazer isso daí. Então, a ideia dessa aula aqui com vocês foi mais mostrar isso. Que existem esses tipos de degradação, né, no domínio da frequência. E, inclusive, né, os pequenos detalhes que você leva em conta no momento de fazer teu experimento, né, ou medir as propriedades da tua função de degradação, são importantes. Aqui no caso, né, uma simples representação numérica, ao invés de eu representar uma figura com uma imagem como sendo inteira, eu representei a imagem como sendo real. Isso influenciou muito a qualidade da minha reconstrução. Então, se você precisar fazer um dia, é bom um tipo de reconstrução parecido, é bom levar em conta isso. Quando for modelar o tipo de degradação que você tem, lembrar que a degradação ela vai ser refletida também na forma como você armazena o teu filtro. Então, prestar atenção nisso daí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Em outra aula a gente volta para falar um pouco sobre esse processo de restauração, como ele foi feito no OpenCV. Um passo a passo para você tentar replicar em casa e se divertir um pouquinho utilizando processamento digital de imagens, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né, sobre processo de restauração de imagens. E a gente volta aqui novamente a se encontrar em outras oportunidades aqui no canal para aprender um pouquinho mais de processamento digital de imagens com vocês. Tá bom? Até lá. Até a próxima aula.